Paz e bem, boa tarde. Quem for ver em outro momento, né? Pode ser um bom dia, uma boa noite. Na quarta eu não pude fazer a live, né? Estava impossibilitado de realizá-la, mas com a graça de Deus estamos aqui hoje e espero, né, que o Senhor nos conceda esse momento como um momento de crescimento, de edificação, quem sabe de libertação, de cura. E Célia, Vanilda, paz, bem, boa tarde. Peço outra vez mais, né, que vocês compartilhem, que vocês façam com que outras pessoas saibam desta live. E estou transmitindo no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Então, se você puder, compartilhe para que outras pessoas possam também receber a palavra de Deus, nos fazer pensar na vida como ela é, mas pensar segundo a Bíblia e que esse pensamento se incorpore em nós, isto é, nos faça viver da maneira que o Senhor espera que vivamos. E fala para mim se o som está chegando bem para vocês, se o áudio está bom, se o vídeo está bom. E mais um minuto e eu estarei começando esse bate-papo, essa reflexão. E eu quero hoje estar falando, como o tema aí já sugere, né, falando sobre inveja. Tenho orado para ver para onde o Senhor me direciona e até então quero crer que tem sido assim. E espero que leve, né, algo de crescimento, de libertação para todos nós, em nome de Jesus. Até Cunha está aí hoje, ó. Deus abençoe, meu amado. Então, amados, vamos começar esse bate-papo, essa reflexão propriamente dita, né? Eu e você estamos inseridos em uma sociedade e sabemos que toda a sociedade ela se divide dentro da cultura, dentro dos costumes onde eu e você estamos inseridos e onde outros estarão inseridos. E vou melhorar o que eu quero dizer. Dentro do Brasil, né, o Brasil, devido à sua dimensão, ser considerado como se um continente fosse, nós vamos pegar o país e ver que fomos habitados inicialmente, colonizados por, às vezes, nações diferentes. Você vai para o sul, tem uma característica, sudeste tem outra, norte tem outra, e assim sucessivamente. Então nós vamos ver que dentro dessa imensidão que é no nosso país, nós vamos pegar costumes sociais diferentes. Nós vamos pegar e perceber que até o linguajar ele é diferente, que a velocidade que a vida se dá, ela é diferente, né? Eu hoje morando aqui em São Mateus, vindo do Rio de Janeiro, tendo nascido no maior bairro do Brasil e alguns defendem, maior bairro da América Latina, alguns defendem o maior bairro até do mundo. Vim para uma cidade que é muito diferente e cada um desses lugares, por ter os seus costumes, vão ter também os seus padrões. Nós vivemos, é claro, com padrões mundiais sendo colocados sobre nós e muito por causa das redes sociais, por causa das mídias de maneira geral, vão colocando padrões sobre nós. E a partir desses padrões, nós começamos a dizer que algo é muito bom ou que algo é muito ruim. Nós vamos sendo movidos a querer ser como o outro é, ter o que o outro tem. Os padrões que sobrevêm a nós vão dizendo para nós aquilo que de fato tem que ser almejado, tem que ser buscado.
E dizendo tudo isso, a gente não pode confundir admiração com inveja. A admiração é algo que eu entendo que pode e deve ser buscado, imitado, porque é algo benéfico, é algo que eu entendo como glorioso, como nobre. E eu vejo alguém, e esse alguém se torna, quem sabe, um incentivador para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu tenha algo que eu entendo que é de fato bom para mim. Mas eu nunca vou ficar insatisfeito, entristecido, irado, incomodado, porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro é e eu não sou. Quando essa inquietação começa a fazer parte de mim, porque o outro tem ou é e eu não tenho, eu não sou, e aí sim entra a inveja, aí se qualifica como inveja. A palavra inveja, ela vem da palavra invidere, que quer dizer, na verdade, não enxergar, olhar envesado, olhar de maneira distorcida, de maneira embaçada, porque a inveja, ela faz com que a pessoa invejosa, ela se incomode com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro é. E normalmente a inveja, ela nasce por padrões que foram criados e eu quero viver esses padrões, que são padrões sociais. Mas também a inveja, ela pode nascer por um padrão que eu criei. É algo que eu falei que eu tenho que ter, eu tenho que ser. E quando eu vejo alguém que tem, ou alguém que é aquilo que eu quero ter e que eu quero ser, eu começo a olhar de maneira atravessada para aquela pessoa. A inveja, ela chega ao ponto, e tem uma palavra alemã, Staudrauer, que é usada em outras línguas também, que quer dizer que a pessoa que é invejosa, que se alegra com a infelicidade da pessoa invejada, que fica feliz com aquela pessoa que ela olha e quer ser ou ter aquilo que a pessoa é e tem, e a pessoa se dá mal, a pessoa invejosa, ela se alegra com aquilo, ela fica feliz, porque o outro se deu mal. A inveja, ela não cuidada, ela vai virando patologia, e nós passamos, o invejoso, né? Ele passa a viver sempre inclinado, sempre tendo como alvo o outro que é o objetivo, ou objeto, melhor dizendo, da inveja. Isto é, eu olho para o Edson, e o Edson é ou tem aquilo que eu almejo, e sempre que eu penso no Edson, sempre que eu planejo a minha vida, eu vou planejar para ser e ter o que o Edson tem, e não vai ficar só por aí. Eu desejo que, se possível, que eu tenha e ele não tenha mais, que eu seja e ele não seja mais. Eu quero ainda ser melhor do que ele, não para falar porque eu entendo que isso é bom, é porque o meu prazer é fazer com que eu o supere, porque eu quero estar acima, eu quero possuir do outro. A inveja, ela causa tão mal, mas tantos males, que quando a gente vai para a área da psicologia, ela vai demonstrar em números pessoas que se tornam depressivas, pessoas que se tornam angustiadas cotidianamente, o tempo todo, aflitas, e até se matam, porque ela sempre está olhando para o outro, querendo ter e ou ser o que o outro tem e ou é, e por ela não conseguir, ela acaba ficando em depressão. E o pior não é isso, há aqueles que até acabam conseguindo chegar, mas ela começa a olhar para um outro, do padrão que ela entende que é um padrão acima,
e agora não é mais o que ela estava olhando, a quem ela estava olhando, agora ela tem um acima e ela vai viver de novo essas angústias e aflições, porque incomoda ao invejoso aquilo que o outro tem, aquilo que o outro é. E quando eu falo ter e ser, é porque não tem só a ver com posses, com riquezas. Tem pessoa que tem inveja do caráter do outro, tem inveja da família do outro, tem inveja do sorriso do outro, da simpatia do outro, tem inveja até mesmo da espiritualidade do outro. E isso vai corroendo o invejoso. E por isso o invejoso nunca consegue ser feliz, porque ele precisa não só alcançar o invejado, ele deseja até mesmo destruir o invejado. E eu e você sabemos que isso é o que a gente vê em muitos casos, em muitas situações na vida. A gente vê isso dentro da família, a gente vê isso no ambiente de trabalho, a gente lamentavelmente vê isso na comunidade de fé. A gente vê pessoas que não conseguem se alegrar com o que ela tem, porque ela está sempre olhando para aquilo que o outro tem. Isso é tão forte porque Tiago ele vai dizer que onde há inveja, onde há esse sentimento egoísta, ambicioso, ele vai dizer que aí há todos os tipos de males, em Tiago 3,16. A gente vai ver que a inveja, ela causa todos os tipos de males. Quando a gente vai ler Gálatas 5,26, logo após falar sobre o fruto do Espírito, no versículo 22, dos frutos da carne, no versículo 16 de Gálatas 5, no 26, ele vai dizer assim: não sejais presunçosos, invejando uns aos outros. Ele está dizendo que a presunção que causa essa inveja, porque a gente acha que tem que ter o que o outro tem que ser o que o outro é. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é, a gente não consegue. Isso é um mal muito grande. Provérbios 14:30, ele vai dizer que onde há paz no coração, você vive uma vida tranquila. Mas o invejoso, ele está sempre em sofrimento, ele está sempre angustiado, ele está sempre causando males para si próprio e para a pessoa invejada. Meu Deus, eu na minha conversão, falando diretamente para os cristãos, eu ficava embasbacado de ver no meio do povo cristão, não que hoje eu tenha me acostumado, né? Mas eu sei que hoje faz parte do ser humano que não nasceu de novo, que não aprendeu ainda que a vida dele, individualmente, ela é um projeto de Deus, isto é, eu sou um projeto de Deus, o João Pedro é um projeto de Deus, o Edson, o Cunha, o Mário, né, as meninas que aqui estão, nós somos projetos de Deus individuais. Quem é pai, mãe, sabe que os filhos não são iguais, vamos amar a todos, mas vamos amar cada um na sua individualidade, porque cada um tem seu jeito de ser, cada um vai ter seus próprios sonhos, e nós não queremos ser o que nós realmente precisamos ser, ou fomos chamados, falando espiritualmente, para ser. A inveja, ela faz a gente cobiçar o que o outro é, cobiçar o que o outro tem, e não só cobiçar, como eu falei no começo, no sentido de admirar, achar aquilo nobre. A gente se angustia porque o outro tem e é, e eu não sou e não tenho. A gente chega a ponto de dizer porque Deus escolheu aquele outro e fez isso naquele outro e não fez comigo, como se Deus tivesse errado em seus projetos, em seus planos, em seus sonhos. A Bíblia vai dizer que o Senhor deu
1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 para outro, como lhe aprouve. Vai dizer, quando ele fala sobre os dons, da mesma maneira como lhe aprouve. Ele deu uns para outros, outros para outros. Quando a gente lê Efésios 4:11, vai dizer que ele chamou uns para isso, outros para aquilo, outros para aquele outro. Vocês conhecem a passagem, né? Evangelistas, doutores, mestres. Isto é, cada um de nós tinha que estar feliz com o que tem, com o que é. E não estou falando feliz no sentido de acomodação, não é isso. Podemos crescer, podemos melhorar, não só podemos, como devemos. Mas não tem a ver com o outro. Isso é porque é minha busca, é o meu desejo, é a minha alegria. Não me incomoda o outro ter, eu ser aquilo que eu não tenho e não sou. Ao contrário, eu me alegro se de fato eu entendi o que é a vida. Eu entendi, falando para os cristãos, o que é o Evangelho. Eu vou me alegrar com os que se alegram, eu vou me alegrar na vitória do outro. Há um pensador que ninguém sabe direito o nome, o autor dessa frase. Ele diz o seguinte, ele diz que como é difícil um homem verdadeiramente está totalmente livre de uma inveja quando um amigo seu tem uma grande conquista, tem uma grande vitória. Isso era para nos fazer pensar muito. Quando nós vamos ler 1 Timóteo 6, se eu não me engano, é lá no versículo 12, por aí, vai dizer que se temos o que comer, se temos o que vestir, versículo 8 eu acho, 1 Timóteo 6,8. Se temos o que comer, o que vestir, com isso contentarmos, com isso estejamos satisfeitos, estejamos felizes. Isto é, normalmente o invejoso ele não consegue ser feliz com o que ele tem. Ou normalmente não, perdão, sempre. Ele não consegue ser feliz com o que ele tem, com o que ele é, ele não consegue valorizar aquilo que ele já conquistou, onde ele já chegou, aquilo que em quem ele se formou. O invejoso ele está sempre olhando para o que o outro tem, porque o outro querendo ter, querendo ser, e na maioria esmagadora das vezes, porque isso vira uma patologia, ele quer que o outro não tenha, ele quer que o outro não seja. Incomoda ao invejoso a alegria do outro, por mais simples que ela seja. Às vezes é uma bicicleta que o outro conquistou, às vezes é um curso que o outro obteve, e isso incomoda o invejoso. E normalmente o invejoso ele é resultado de padrões que foram pré-estabelecidos por uma sociedade, por uma cultura, e em outras, por aquilo que ele mesmo considerou como padrão, como algo muito bom. Mas repito, a inveja não é admiração. A inveja ela não quer que o outro tenha aquilo que tu queres, que o invejoso quer ter. A inveja não quer que o outro seja aquilo que o invejoso quer ser. E lamentavelmente a gente, dentro da comunidade de fé, vê muito disso acontecer. Eu tenho só mais um minuto, não sei se vai dar tempo de eu terminar, mas eu lembro que assim que eu me converti, para a glória de Deus, eu levei 47 pessoas a Cristo, fui um instrumento de Deus para que as pessoas conhecessem a Cristo. E num dia de culto de missões na minha igreja local, o pastor pregando sobre missões falou assim, nós temos aqui um missionário, Rogério do Amaral, vem aqui. E quando eu caminhava, uma irmã falou assim, esse daí, missionário, maior prostituto, porque não conseguia se alegrar com o homem que Deus estava me fazendo ser, com aquilo que eu estava me transformando, com aquilo que Deus estava fazendo em mim. E isso é muito triste. O meu desejo é que Deus nos liberte, que aprendamos a estar felizes com a felicidade dos outros, chorar com o choro dos outros, e estarmos felizes com o que Deus nos chamou para ser e para ter, e sabendo que eu e você podemos em Cristo Jesus sermos melhores em todas as áreas, de caráter, principalmente, de essência, mas também poder aquisitivo, intelectual. Já vai terminar o meu tempo. Que Deus te abençoe.
Deus permitindo, na quarta-feira estarei aqui de novo. Compartilhe, se inscreva no canal, siga-me nas redes sociais e faça se tu entende que valeu a pena essa mensagem chegar